Eu sou Fábio Costa, espero que esteja tudo bem com você e este é mais um Curiosidades da TV aqui no canal do Observatório da TV no YouTube e também na sua plataforma de podcast preferida. Acompanhe também os nossos conteúdos em áudio por lá. Nesta semana, a curiosidade que trazemos aqui para você em Curiosidades da TV envolve um talento desconhecido de alguém muito conhecido. Desconhecido dos mais jovens, né? Porque não acompanharam, não pegaram essa fase da carreira dele. Nos últimos dias, Milton Gonçalves esteve em evidência, não só pelos seus trabalhos, pelo seu grande talento ou por alguma declaração que ele tenha feito, mas porque, infelizmente, alguns males de saúde, né, um AVC que ele sofreu, o levaram a virar notícia, né? Infelizmente, por esse motivo, nem um pouco agradável. Mas, aqui nas Curiosidades da TV, vimos uma oportunidade de não só exaltá-lo e torcer para o seu pronto e pleno restabelecimento, mas de ilustrar para você que nos acompanha aqui uma época da carreira de Milton Gonçalves que não é muito conhecida, nem muito lembrada, inclusive nas antologias de informações sobre TV, etc. Entre os anos 60 e os anos 80, além de trabalhar quase que sem parar como ator nas novelas, humorísticos, depois nas minisséries da TV Globo, enfim, Milton Gonçalves também compôs o time de diretores dos programas da casa, né? O primeiro programa no qual ele atuou como diretor, né, ao que consta na história da TV Globo, ele que está nela desde o seu começo, em 65, né, foi um humorístico apresentado semanalmente chamado Balança Mas Não Cai. Balança Mas Não Cai, que é um sucesso do rádio, né, depois foi transposto para a televisão. Entre 68 e 72 foi exibido pela TV Globo e depois passou alguns anos na TV Tupi, até voltar a ser produzido pela TV Globo em 1982, já nessa fase exibido nas tardes de domingo. Muito bem. Milton Gonçalves foi um dos diretores do Balança Mas Não Cai, nessa virada dos anos 60 para os anos 70, e em 1970 começou a integrar também o time de diretores de novelas, né? Ele que fazia parte do elenco da primeira versão de Irmãos Coragem, em 1970, ali pela metade da novela, um pouco antes, um pouco depois, assumiu a direção da história, além de interpretar o papel de Brás Canoeiro, assumiu a direção, a condução de todos os trabalhos de Irmãos Coragem, novela da Janete Claire, né? Também como diretor, né? E essa parceria, vamos dizer assim, em termos de hoje em dia, no núcleo de Daniel Filho, prosseguiu nas duas novelas seguintes do mesmo horário, o horário das 8, equivalente ao horário das 9 de hoje, né? O Homem que Deve Morrer, exibida entre 1971 e 1972, e a primeira versão de Selva de Pedra, em 1972. 3 novelas da Janete Claire, portanto, né? Irmãos Coragem, O Homem que Deve Morrer e Selva de Pedra. Na mesma época, 72, Milton Gonçalves ingressou no elenco do programa infantil Vila Sésamo, que ele fazia enquanto fazia outras coisas, tanto atuando quanto dirigindo, né? No Vila Sésamo ele vivia o papel do Professor Leão, na mesma época participou de algumas novelas como O Bem Amado e O Espigão, e também era um dos diretores de uma série adulta exibida à noite, portanto, né? A Grande Família, na sua versão original, que era protagonizada pela Heloísa Mafalda como Dona Nenê e pelo Jorge Doria como Linneu, né? Jorge Doria que está no ar agora nos primeiros capítulos de Brega e Chique no canal Viva, no papel de Herbert. Esse nome é muito bom, né? Principalmente por causa do nome como a Marília, o modo como ela fala na novela, a Herbert. Pois bem, Milton Gonçalves dirigiu nesse começo dos anos 70 essas novelas, esses programas, foi um dos diretores de Vila Sésamo, foi um dos diretores de A Grande Família, e isso realmente é do tópico que muita gente não sabe, né? Depois, com Erval Rossano, Milton foi um dos diretores, praticamente o diretor principal, justamente no caso de Escrava Isaura, em 1976, com Lucélia Santos e Rubens de Falco, né? E de uma novela que veio na sequência chamada A Sombra dos Laranjais,
né? Escravizaura é de Gilberto Braga, inspirada no romance de Bernardo Guimarães, e A Sombra dos Laranjais é de Benedito Rui Barbosa e Silvan Paeso, a partir de um texto teatral de mesmo nome, de Viriato Correia. As novelas foram exibidas entre 76 e 77, né, na sequência, uma sucedendo a outra no horário das 6 da TV Globo. E Escravizaura, Milton dirigiu a maior parte, podemos dizer, da novela, né? Erval Rossano, como chefe do núcleo literário das novelas das 6 horas, ele implantou esse projeto e depois de uma sucessão de trabalhos, né, ele havia dirigido sozinho Helena, O Noviço, Senhora, A Moreninha, O Feijão e o Sonho. Então, quando chegou a Escravizaura, ele resolveu dividir esse trabalho, né? Outro parceiro dele na direção de outras novelas no mesmo núcleo, na mesma época, de 70 para 80, ali as décadas, né? Foi Gracindo Júnior e também Sérgio Matar, embora esses dois não tenham dirigido junto com Milton nenhuma dessas duas novelas, nem Escravizaura, nem A Sombra dos Laranjais. Depois dessa nova fase de diretor de novelas com Erval Rossano, né? Ali numa parceria, em Escravizaura, Milton não foi creditado na abertura, né? Já em A Sombra dos Laranjais foi, né? E nos anos 80, mais ou menos ali para 82, né? Implantado por Paulo José, Milton dirigiu uma série de pequenas histórias de 5 capítulos para um programa vespertino chamado Caso Verdade. Caso Verdade era escrito por roteiristas como Eloy Calage e Walter Negrão, a partir de cartas, depoimentos reais que eram enviados por telespectadores para serem contados no Caso Verdade, daí que vinha o nome desse programa, né? Foi um programa de inspiração popular, uma das armas da TV Globo na época para combater a grande concorrência do seu maior rival ali da TVS, SBT, chamado O Povo na TV, né? Esse programa Caso Verdade ia ao ar na faixa das 5 horas. Mas antes do Caso Verdade, Milton Gonçalves também foi um dos diretores da versão original da série Carga Pesada, entre 1979 e 1980. Depois dessa fase do Caso Verdade, várias histórias, especialmente da temporada de 1983, foram dirigidas por Milton, devidamente creditado nas chamadas para aquelas histórias, né? Como a gente vê assim, direção de John Ford, direção de Steven Spielberg. Nessa época, a linguagem das chamadas da TV Globo mostrava a história X com os atores Y e Z e aparecia na tela, direção Milton Gonçalves, por exemplo, né? Mas, depois desse projeto, Milton passou a se dedicar, não só na televisão, como também no cinema, basicamente a sua função de ator, né? Sabe-se lá se Milton quis deixar de ser diretor, porque é um trabalho que é rondado por várias pressões de diversas naturezas, né? Ou se ele preferiu dedicar a sua arte ao público, entre aspas, apenas como ator, né? Mas, de qualquer maneira, seria interessante nós podermos acompanhar, né, os trabalhos de um diretor, vamos dizer, menos viciado, né? Um diretor com propostas diferentes de explorar o talento dos atores, a linguagem das cenas, a posição dos elementos nas cenas, né? Estamos muito acostumados com vários diretores que trabalham frequentemente. Infelizmente, a minha geração, nós que andamos aí pelos 30 e tantos anos, não pudemos acompanhar essa grande fase em que Milton Gonçalves foi um dos diretores que ajudaram a formatar a nossa teledramaturgia, especialmente a teledramaturgia da TV Globo, né? Curiosidades da TV volta na próxima semana. Obrigado a você que nos acompanha sempre. Um grande abraço. Tchau.